Hoje eu vou compartilhar com vocês 3 relatos que chegaram até mim nas últimas semanas. 3 histórias completamente diferentes. Uma enfermeira de Curitiba que trabalhou num plantão que jamais vai esquecer. Um motorista de aplicativo do Rio de Janeiro que fez uma corrida no meio da madrugada. E por último, o relato de um vigia noturno de São Paulo. Esse último, sinceramente, eu ainda não consigo parar de pensar nele. Vamos lá. A primeira história foi enviada por Patrícia, 34 anos, enfermeira há 8 anos em Curitiba. Ela trabalha no turno da noite num hospital particular da região central. É aquele tipo de plantão silencioso, onde você escuta cada passo no corredor, cada gemido distante. Numa terça-feira de março, por volta das 3 da manhã, Patrícia estava na sala de medicação quando ouviu a campainha do quarto 307 tocar. Era um quarto que estava vazio desde a tarde anterior. O paciente havia recebido alta. Ela achou estranho, mas pensou que poderia ser algum tipo de problema elétrico. Então ela foi até o quarto para verificar. Quando abriu a porta, tudo estava normal. Cama arrumada, janela fechada, silêncio absoluto. Mas ela sentiu aquele frio na espinha. Sabe quando você sente que tem alguém ali olhando para você? Patrícia saiu do quarto e voltou para o posto de enfermagem. 10 minutos depois, a campainha tocou de novo. Quarto 307. Dessa vez, ela foi com uma amiga. As duas entraram juntas e nada. Absolutamente nada. A colega riu e disse que ia chamar a manutenção no dia seguinte. Mas quando elas estavam saindo, Patrícia olhou para o espelho do banheiro. Havia uma marca de mão. Uma mão molhada, do lado de dentro do vidro. Ela disse que naquela noite, o quarto 307 ficou vazio e que nenhuma das enfermeiras quis entrar lá até o sol nascer. A manutenção não encontrou nada de errado, mas a campainha nunca mais tocou sozinha. Pelo menos, não daquele quarto. O segundo relato é de Tiago, motorista de aplicativo no Rio de Janeiro. Ele contou que numa sexta-feira, lá pela 1h30 da manhã, aceitou uma corrida da Zona Norte. O ponto de partida era um bairro meio afastado, daqueles ruas estreitas e mal iluminadas. Quando ele chegou no endereço, viu um homem de costas. Havia parado embaixo de um poste, usava um casaco escuro e não se mexia. Thiago buzinou de leve. O homem não virou. Buzinou de novo, nada. Ele já ia cancelar a corrida quando o homem finalmente se virou. Caminhou até o carro. Abriu a porta de trás e entrou sem dizer uma palavra. Thiago tentou puxar assunto. E aí, tudo bem, brother? Tranquilo? Silêncio total. O cara olhava pela janela. Ok, Thiago pensou. Tem gente que não gosta de conversar e não tem problema. Mas aí começou a ficar estranho. A cada semáforo, Thiago olhava pelo retrovisor. E o homem estava sempre olhando diretamente para ele. Não piscava, não mexia o rosto. Só olhava. Thiago sentiu o coração acelerar. Decidiu que ia ficar quieto e só terminar logo aquela corrida. O trajeto era longo, quase 20 minutos. E durante todo o percurso, aquele olhar fixo no retrovisor, Thiago disse que chegou a suar frio. Quando finalmente chegaram no destino, uma rua escura e sem movimento, o homem abriu a porta e saiu do carro. Parou do lado de fora, olhando diretamente para o Thiago através do vidro. Thiago não esperou nem um segundo, saiu acelerando. Só que quando olhou no retrovisor, o homem continuava parado, no meio da rua, olhando. Thiago disse que dirigiu 10 quarteirões até parar para respirar. Quando abriu o aplicativo para confirmar a viagem, não havia registro daquela corrida. Nenhum. Como se ela nunca tivesse acontecido. Ele checou o histórico 3 vezes e nada. Até hoje Thiago não sabe quem entrou no carro naquela noite. E agora, o último relato. Aquele que me deixou sem dormir.
Luciano, 41 anos, trabalhava como vigia noturno num prédio comercial em São Paulo. É um desses prédios antigos, com 12 andares, vários escritórios fechados, muitos deles vazios. Ele trabalha sozinho, das 10 da noite às 6 da manhã. A rotina é sempre a mesma. Ronda a cada hora, confere as câmeras e o resto do tempo fica na portaria. Numa quinta-feira de abril, por volta das 2 da manhã, Luciano estava assistindo às câmeras quando viu algo se mover no 10º andar. Era uma sombra, rápida, passando pelo corredor. Ele achou que podia ser reflexo de algum carro da rua, mas resolveu conferir, só para ter certeza. Subiu pelo elevador. Quando as portas se abriram no 10º andar, o corredor estava completamente silencioso e escuro. Apenas as luzes de emergência acesas. Luciano caminhou devagar, iluminando com a lanterna cada porta trancada, tudo em ordem. Mas então ele ouviu um som baixo, como se alguém estivesse arrastando algo pesado, vindo do fundo do corredor. Ele parou, o som também parou. Luciano chamou: "Tem alguém aí?" Nada, só silêncio. Voltou para o corredor do elevador e desceu. Quando chegou na portaria, foi direto olhar as gravações da câmera. O que ele viu, ele disse que nunca mais vai esquecer. Nas imagens ele aparece saindo do elevador no 10º andar, caminhando pelo corredor, parando. Então, atrás dele, bem atrás dele, aparece uma segunda figura, parada, observando. Mas na hora Luciano jurava que estava sozinho. Ele voltou à gravação, assistiu de novo, e toda vez a figura estava lá, sempre atrás dele, sempre parada, sempre olhando. Luciano pediu demissão no dia seguinte, nunca mais voltou naquele prédio. Mas o pior é que antes de sair, ele conferiu as câmeras mais uma vez, só para ter certeza. E lá no 10º andar, parado em frente ao elevador, a figura ainda estava lá. Só que dessa vez, ela estava olhando diretamente para a câmera. 3 histórias, 3 pessoas, 3 noites que eles nunca vão esquecer. Às vezes eu me pergunto, quantas coisas estão acontecendo ao nosso redor que a gente simplesmente não consegue ver? Boa noite e durma bem.